Olá, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é o missionário Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Palavra é Vidas. Desde já gostaria de pedir perdão aos amados irmãos e irmãs, porque eu tentei gravar uma live agora há pouco e a minha internet ela está oscilando um pouco. E mesmo assim, isso não me impediu de estar gravando esse vídeo e estar disponibilizando para os amados irmãos aqui no canal Palavra é Vidas no YouTube. Eu quero agradecer a todos os amados irmãos que têm nos acompanhado em nossos vídeos e dizer que o Senhor tem uma palavra de vitória para mim e para você nesse dia de hoje, amém? E a palavra que o Senhor colocou ao meu coração nesse dia de hoje, amados, falou poderosamente ao meu coração, e esta palavra se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 31, que diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Amém? Glórias a Deus. Amados, esta palavra ela é poderosa porque ela fala de um certo homem chamado Levi. E este homem ele era cobrador de impostos e também conhecido como publicano no tempo de Jesus. E Jesus, ao proferir essas palavras, ele estava se direcionando a um grupo de homens religiosos da época que estavam questionando por que Jesus estava comendo com aqueles que eram publicanos, com aqueles que eram pecadores, e por que Jesus estava junto com seus discípulos comendo e bebendo com estes homens. E Jesus ele pronuncia essas palavras como uma resposta poderosa para todos aqueles, mesmo nos dias de hoje, que não creem na palavra do Senhor, para aqueles que não dão crédito para aquilo que o Senhor Jesus veio fazer nesta terra. E este homem, amados, no tempo dele, esse homem chamado Levi, que nós conhecemos também como Mateus, que passou a ser chamado de Mateus, este homem, ele, antes de ser Mateus, ele passou por uma situação ali muito difícil na vida dele. Porque embora ele fosse um cobrador de impostos, embora ele tivesse ali uma boa profissão, ele ganhasse bem, tivesse condições financeiramente boas, razoáveis, mas este homem ele sofria porque ele era mal visto pela sociedade. Ele era mal visto por aqueles que conheciam a sua profissão, por aqueles que conheciam a sua índole, por aqueles que conheciam a sua vida. Ou seja, ele era um homem que era desprezado, era rejeitado, muitas das vezes julgado, mas as pessoas o julgavam ou os condenavam porque elas não conheciam o coração deste homem. Embora ele ali realmente cometesse coisas que não fossem agradáveis na sua profissão, numa vida de erro, numa vida de engano, mas ele tinha um coração como todos nós temos, um homem que ali sentia dores, sentia sofrimentos, e mesmo numa vida errada, mesmo numa situação que não tivesse agradando, mas este homem, ele tinha uma personalidade. E Jesus, ao passar naquele lugar, Jesus observou aquele homem. E talvez Jesus até escutou muitos falando deste homem. Mas Jesus, onde ele estava, amados, ele dava atenção para todos. Aqueles que queriam o bem dele, aqueles que não queriam o bem dele. Jesus não fez acepção de ninguém. Mas todos aqueles que se aproximaram de Jesus tiveram as suas vidas transformadas, porque elas não viram somente um homem, mas sim o Filho de Deus, pregando a palavra, pregando o Evangelho, falando das boas novas da parte de Deus. E muitos no tempo de Jesus não foram curados. Muitos nos tempos de Jesus não tiveram as suas vidas transformadas, não porque Jesus não poderia transformar suas vidas, mas porque elas não se aproximaram de Jesus da maneira correta. Ou elas se aproximaram para julgar, para perseguir, ou elas se aproximaram por curiosidade, mas de coração aberto,
recebendo as palavras que saíam dos lábios de Jesus foram poucos. Porém, estes poucos que ouviram a voz do Mestre, que deram atenção às suas palavras, que abriram o seu coração quando estiveram na presença do Senhor, do Mestre, estes sim tiveram suas vidas transformadas. E é isso que me chamou a atenção nesta mensagem. Porque muitos questionaram, porque Jesus estava ali, indo na casa ali de Levi, juntamente com outros publicanos e pecadores da época. E esses religiosos, eles estavam questionando por que Jesus e seus discípulos estavam comendo com estes homens. E é poderoso, amados, porque nos dias de hoje, muitas das vezes acontece da mesma forma. Talvez você que me ouve nesse áudio, talvez você já tenha a sua vida entregue nas mãos do Senhor Jesus, talvez você já seja um seguidor, já seja um homem que serve ao Senhor, que serve ao nosso Deus, professa o nome do Senhor Jesus, crê nesta palavra, exercita a sua fé. E glória a Deus pela sua vida. Mas eu sei que tem muitas pessoas, amados, que ainda não tiveram esse encontro com o Senhor, que ainda não ouviram as suas palavras ou abriram os seus corações para que a palavra de Deus penetrasse, para que elas pudessem ser transformadas. Porque o homem não muda ninguém, o homem não transforma ninguém, mas o que nos muda e o que nos transforma é a palavra de Deus agindo na minha e na sua vida. E eu louvo a Deus pela sua vida que me ouve neste áudio, porque talvez você esteja vivendo uma vida difícil, uma vida complicada, uma vida de julgamentos, uma vida onde talvez as pessoas não te compreendam, não te entendam. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele se preocupa com você, ele sabe onde você está, ele sabe o que você fez hoje, o que você fez ontem, o que você vai fazer amanhã, ele sabe de todas as coisas. Embora a sua vida não diz respeito a nenhum homem nesta terra, mas eu posso te dizer que para Jesus, ele se preocupa com a sua vida. Ele quer saber onde você tem andado, ele quer saber daquilo que você tem feito, ele se interessa por tudo aquilo que você vive, por tudo aquilo que você faz. Porque ele sabe que as suas ações, as suas atitudes, aonde te levarão. Se para o bem, para uma vida com ele, para uma vida em reconciliação com o Pai, ou uma vida de sofrimento, uma vida de escuridão, uma vida tenebrosa, uma vida que tem um fim infeliz para aqueles que não buscam o Senhor Jesus, para aqueles que não creem no seu santo nome. Então, se você me ouve nesse áudio, que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa entender que Jesus, ele veio para todos aqueles que realmente olham para si mesma e reconhecem que precisam de teu Senhor, que precisa do ato, do sacrifício que ele fez por nós na cruz, e que realmente compreende que enquanto estivermos nesta terra, a única saída, a única forma de sermos perdoados, a única forma de sermos limpos verdadeiramente é através do Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Pelo ato que ele fez na cruz do Calvário, pelo sangue que ele derramou, pelo pouco tempo que ele andou sobre esta terra, mas sabendo que ele é o próprio Deus que se fez carne e andou sobre esta terra. Então, aqueles que reconhecerem isso, receberão perdão do Pai, porque o Pai, ele quer se relacionar conosco, ele quer se aproximar de todos nós, independente de qualquer situação. E só ele pode nos perdoar, só ele pode nos dar uma nova vida, mas isso só através do Filho. Sem reconhecer o Filho, nós não obteremos o perdão do Pai. E no final seremos condenados por causa do pecado, porque o pecado ele condena todo ser humano. Mas o Pai, ele perdoa os nossos pecados. Mesmo se nós erramos, mesmo se somos mal vistos, mesmo se ninguém nos dá valor, porque muitas das vezes somos valorizados pelo que temos. Mas o Pai, ele nos valoriza. Ele sabe realmente o quanto nós somos importantes para ele e o quanto cada um de nós, cada ser humano, tem o seu grau de importância, porque através do Filho ele pode
transformar nossas vidas. Então, se você me ouve nesse áudio, eu queria deixar esta palavra para o seu coração. As pessoas, os religiosos, aqueles que questionavam ali o mestre, questionavam porque ele estava ali comendo e bebendo com aqueles publicanos, com aqueles pecadores, eles não estavam vendo uma coisa. Eles não estavam vendo uma coisa, eles não estavam observando algo ali. Jesus não estava ali comendo e bebendo com aqueles homens porque Jesus concordava com o que eles faziam. Jesus não estava ali porque Jesus não estava nem aí para o que eles estavam fazendo. Jesus estava ali porque um pai, ele reconhece quando o filho ele está andando em caminhos tortuosos e ele precisa de estar próximo do pai para que o pai possa dar uma nova direção para ele. Então Jesus, ao se aproximar daqueles homens, Jesus estava dando uma oportunidade que era única porque foi no tempo deles e eles, aquele momento era especial porque quem se aproximasse de Jesus ali e aproveitasse aquela oportunidade teria uma nova vida. E Jesus estava dando essa oportunidade, amados. E só recebeu essa oportunidade, só deu ouvido a essa oportunidade quem realmente precisava. E nos dias de hoje não é diferente. Que você possa refletir na sua vida, olhar para dentro de você neste momento, refletir o que você tem vivido, o que você tem feito. Talvez você possa pensar que nunca fez mal a ninguém, você nunca cometeu nenhum crime, nunca fez nada que fizesse prejudicasse alguém, mas aos teus próprios olhos, talvez você possa achar que você é justo, mas o que Jesus procura hoje, amados, não é aqueles que se acham justos. O que Jesus procura hoje é aqueles que realmente olham para dentro de si, se arrepende de qualquer mal, de tudo que fala, de tudo que pensa e quer ter uma nova vida, que quer ser perdoado, quer ser limpo. Para aqueles que realmente reconhecem suas falhas, para aqueles que abandonam a soberba, para aqueles que abandonam a arrogância. Jesus veio para esses. Para aqueles que sabem que outrora agiu mal, outrora tratou mal, outrora fez coisas absurdas, mas que há uma oportunidade de ter uma mudança. Porque quando nós nos arrependemos verdadeiramente, Ele nos dá uma nova oportunidade. E essa oportunidade não é só para aqueles que já estão na presença de Deus, porque servem a Jesus, porque vão numa igreja. Não. Esta oportunidade é para todos aqueles que reconhecerem o Filho de Deus em suas vidas e que têm uma nova oportunidade de fazer tudo novo em suas vidas enquanto permanecerem nesta terra. Amém? Talvez você pense, mas ter que abrir mão do que eu já sou, ter que abrir mão do que eu já vivi, ter que abrir mão do que as pessoas podem dizer, o que minha família pode dizer, o que a sociedade pode dizer. Talvez você esteja preocupado com tantas coisas, mas continua sofrendo. Porque às vezes você está com um sorriso nos lábios, mas só Deus sabe o que está passando no seu coração, só Deus sabe o que está passando na sua mente. E esse encontro você só vai ter quando você ouvir a voz de Jesus falando com você. Quando você se aproximar dele, porque ele atrai todos aqueles que ouvem a sua voz. Ele é o nosso verdadeiro pastor. Ele nos atrai, amados. E eu sei que muitas vezes você pode falar, mas são homens e mulheres que pregam, homens e mulheres que louvam, homens e mulheres que falam desta palavra. Mas saiba que foram esses, amados, que também outrora tiveram vidas talvez como a sua, como eu, que outrora andava errante, mas uma vez que o Senhor Jesus ele entra em nossas vidas verdadeiramente, a nossa vida é transformada. E nós temos uma nova oportunidade de rejeitar o pecado, de dizer não para as coisas erradas, independente se você tem ou não tem, independente de quem você seja nesta terra, não há ninguém maior do que ninguém diante de Deus, todos diante de Deus são iguais. A única diferença diante de Deus é aqueles que realmente reconhecem o Filho, porque esses sim passarão a ter uma nova vida, mas receberão algo poderoso no final desta vida, que vem da parte do nosso Deus por terem reconhecido o Filho nesta terra. Mas aqueles que rejeitaram o Filho passarão por situações difíceis, momentos cruéis,
momentos de julgamento, juízo, que vem da parte de Deus. Mas fiel é Deus por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração nesse dia de hoje. E eu creio que o Senhor tem uma grande vitória da parte dele para mim e para você nesse dia de hoje. Se você conhece alguém, amados, que ainda não está no caminho do Senhor, um filho, uma filha, um marido, uma esposa, um parente, envie esse vídeo, envie esse áudio, compartilha. Porque às vezes você pensa que você está mandando só um vídeo, mas é uma semente que você vai mandar para essas pessoas para que elas possam refletir. Porque a vida de Mateus aqui, de que era Levi, a vida dele nunca mais foi a mesma. E todos aqueles que tiveram encontro com o Senhor Jesus pelas gerações, pelos séculos, as suas vidas nunca mais foram a mesma. E a decisão só parte daqueles que ouvem esta palavra e abrem o coração e creem nesta palavra verdadeiramente. E a decisão ela pode mudar a sua história para a eternidade. Amém? E se essa palavra falou ao seu coração, se você está me ouvindo nesse vídeo, não deixe de compartilhar esse vídeo. E se puder nos ajudar com um like, amém? Deus abençoe a sua vida. E que você possa estar firme na presença do Senhor, andando na fé. E que essa situação que você está passando, eu creio que pela tua fé, a qualquer hora a sua história vai mudar. A sua situação vai mudar, sabe por quê? Porque a sua vida nunca mais foi a mesma depois que você teve um encontro com o Senhor Jesus. Amém? Que você possa guardar esta palavra no teu coração. E eu te vejo no próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.